Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Briana Pabicral e hoje a gente vai falar sobre mensagem, sobre conteúdo. Então, como a gente já falou sobre plano de negócios, como ele se envolve no plano de negócios, né? A questão de achar teu público, entender como ele se comunica, onde tu vai encontrar ele. Hoje eu acho que seria uma boa a gente falar sobre como fazer essa mensagem, né? E o que a gente tem que pensar quando a gente faz essa mensagem. Também como público, o que a gente pode esperar do conteúdo de quem a gente está seguindo, da pessoa que a gente está seguindo, da comunidade ou, enfim, da organização que a gente segue. Por que eu estou dizendo isso? Tem algumas pessoas, alguns perfis que eles se dedicam à educação sobre algum assunto. Não é só prioritariamente uma informação, não é só uma comunicação. É uma educação, ensinar sobre algo, né? E ensinar sobre algo, ele te sugere, ele pede que tu tenha um entendimento de que nada é óbvio, né? Que é basicamente o que eu tenho aqui com vocês, um conteúdo de educação, né? Onde eu trago coisas que para mim possam ser meio óbvias para desmistificar para vocês entenderem esse mundo, esse mercado, ok? Aconteceu várias vezes já, enquanto eu tava olhando ali minhas redes sociais, de eu me deparar com conteúdos que não são da minha rotina, do meu dia a dia, não são do meu tipo de público para audiência, né? Que seria eu, por exemplo, do mercado de outras pessoas de quem eu sigo o conteúdo ou que aparece para mim, e me fez pensar sobre. Porque eu vi o conteúdo, eu não entendia o motivo dele estar sendo abordado com obviedade, porque não é um conteúdo que remete a mim, da minha bolha, digamos assim. E eu não entendi. Fiquei com uma sensação de não entender, né, por que aquilo ali estava sendo ridicularizado, porque eu já deveria estar sabendo. E isso, eu não diria que é preocupante, mas a gente tem que entender os dois lados da moeda. Tanto como público que está consumindo, quanto entender quem é o público que está consumindo para quem está fazendo conteúdo, né? Que é a pesquisa de público e tudo mais que a gente precisa fazer na comunicação para que a gente possa fazer um conteúdo de qualidade, né? Porque dependendo do tipo de conteúdo que tu te dispõe a fazer, tu pode, digamos, perder essa comunidade ou ser vista como, sei lá, arrogante, enfim, coisa assim, porque o conteúdo tá ridicularizando a pessoa que tá ali tentando entender o que tu quer dizer, aprendendo contigo sobre o teu nicho e teu segmento, tá? Um dos casos que aconteceu comigo foi sobre Libras, tá? Eu tava vendo sobre as pessoas comentando do show do Coldplay depois do Rock in Rio, e que eles fizeram uma música com sinais, né, linguagem Libras, né? Então, as pessoas falaram que não era Libras, que era linguagem americana de sinais. Eu não sabia que existia. Pode ser óbvio para quem trabalha com, mas eu não sabia que existiam linguagem de sinais, assim como os idiomas, e faz sentido se a gente pensar que existem idiomas e línguas para cada país, teoricamente, né, diferentes e tal, faz todo sentido a gente pensar assim, que também teria para Libras. Aliás, para linguagem de sinais, porque Libras é a linguagem de sinais brasileira, né? Então, eu não sabia desse fato e no conteúdo foi ridicularizado dessa maneira, de que, parem de falar sobre ele estar se comunicando por Libras, porque não é, ele está se comunicando pela linguagem de sinais americana, né, dos Estados Unidos. Para mim, aquilo ali era uma informação jogada ao léu que não era um conteúdo educativo, era um conteúdo tipo, é tão óbvio, né, que para mim não era óbvio. Dois pontos aqui a ressaltar. Será que eu sou a audiência, o público dessa pessoa? Provavelmente não. Será que essa pessoa tá fazendo um conteúdo
de informação ou de educação para a audiência dela. Não sei, não sigo ela. Ela apareceu ali no meu LinkedIn do nada. LinkedIn é rede, a gente não necessariamente vê os conteúdos de quem a gente segue só. Então, ficou na minha cabeça aquilo. Eu deveria já saber sobre isso? Talvez não, né? E até que ponto a gente pode ridicularizar ou tocar assim dessa forma? Tipo, como é que vocês não sabem que isso aqui tá falando de linguagem de sinais americana e não sobre a linguagem de sinais brasileira? Porque não tá no nosso dia a dia. 2 pontos aqui nessa problematização. Primeiro, ter-se mais conteúdos sobre essas minorias que a gente sabe que existem, né? E vai ser mais atrativo ou vai repelir mais as pessoas de quererem saber mais sobre isso quando a gente está falando dessa forma, né? Talvez uma abordagem interessante para um post educativo seria: pessoal, vocês sabiam que o jeito, né, a língua que foi tratada ali de sinais é americana, não a brasileira? Existem diferenças, né, de sotaques e coisas assim entre as línguas de sinais. Então, seria um conteúdo mais rico no quesito informativo para quem tá com essa, né, predisposição, tá com essa intenção de fazer um conteúdo educativo, né? É uma situação que eu me identifiquei, que eu fiquei pensando, será? Né? Para mim não é óbvio. E aquela coisa de novo, da gente sempre falar, se fosse óbvio, ninguém estaria falando sobre. Então não é óbvio. Para mim pode ser óbvio. Pro meu colega não é, pro meu vizinho não é, pros meus pais não são. Então, eu aqui em casa, quando eu falo sobre comunicação, de marca, de branding, eu sou chata porque ninguém entende o que eu tô falando. Uma coisa que pra mim é óbvia, né? Pra minha mãe, se ela tá falando de design, todo mundo fica tipo, ai, meu Deus, né? De novo isso. Porque pra ela é óbvio, pra gente não é óbvio. Meu pai falando de matemática, de logística, pra ele é óbvio, pra nós não é óbvio. Então pensem como a audiência vai receber esse conteúdo. Isso também acontece muito, ao meu ver, em alguns perfis que falam sobre comunidade surda, sobre comunidade preta, sobre comunidade LGBT. Por quê? Porque as pessoas entram numa lógica de que todo mundo já sabe daquilo, porque elas sabem. Porque elas são especialistas naquilo. Claro, gente, tu fez faculdade sobre um determinado assunto, tu estudou aquilo por boa parte da tua vida, tu fez especialização, tu lê sobre aquele assunto, tu te intera sobre o assunto, é por isso que a gente existe. É por isso que a gente faz conteúdo, porque a gente sabe sobre esses assuntos, né? Uma pessoa que sabe de TI vai olhar pra mim com uma cara de babaca, porque eu não vou saber nada do que ela tá falando. E não tá errado. Mas se tu te predispõe a fazer conteúdos que as pessoas possam entender sobre, aprender com aquilo, né? Que tu possa estar falando, ensinando sobre os teus conhecimentos, é a forma que a gente fala, né? Lembrem que sempre que a comunicação, ela exige 2 personagens. Como é que chama? O locutor, o receptor. Tem a mensagem, e dessa mensagem tu vai ter o envio, mensagem, a codificação de interpretação da mensagem, que é aí que dá a falha da comunicação muitas vezes. Eu achei que tu tava falando sobre isso. Eu achei que tava falando daquilo. Eu pensei que pra mim tu tava falando daquilo. É aqui que tá o problema. Em não saber interpretar as coisas. Interpretação de texto é coisa lá do ensino básico, tá? Então é aqui que tá o problema, é aqui que vem as brigas, é aqui que vem todo o desconforto de comunicação que a gente tem. A pessoa não consegue decodificar aquela mensagem para enviar de volta uma mensagem pro locutor, para quem te enviou a mensagem, né, que vai ser o receptor do teu feedback. E esse sistema aqui é o que faz a comunicação. Esse organograma de mensagem é o que faz a comunicação acontecer. Se não há uma interpretação e não há um feedback, um retorno para o emissor da mensagem, emissor, né, locutor, pro emissor da mensagem, tu não teve uma comunicação. Tu
foi uma informação que foi jogada ao léu. Então, até que ponto a gente está querendo comunicar e não apenas informar? Se a gente quer que as pessoas entendam e deem feedback sobre o que a gente está falando, a gente precisa comunicar. Aprender a comunicar as mensagens que a gente está fazendo, que a gente está querendo transmitir para os nossos receptores, para o nosso público, para a nossa audiência, para os nossos colegas, para os nossos alunos, que sejam nossos clientes, funcionários, sabe? Não é assumir que a pessoa já saiba. Por que aqui no canal eu comecei com princípios básicos, ensinando tudo pra vocês, falando sobre a diferença entre empreender e começar um negócio? Porque pra mim é uma coisa óbvia. Pro ciclano talvez não seja. Então, pra gente conseguir evoluir, falar e tá falando disso aqui agora, depois de ter falado do plano de comunicação, tá falando de branding, dessa questão de gestão de marca, de comunicar, de falar, de ser percebido, de ser entendido, tudo isso também faz parte da comunicação. E aí é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Vocês querem... Que tipo de mensagem vocês querem mandar para as pessoas? Entende? Como que vocês querem ser vistos como uma pessoa que critica e faz um conteúdo informativo que, na verdade, não vai sair dali porque o jeito como é comunicado não é agradável, vai repelir, ou uma pessoa que vai estar sempre atraindo pessoas com a comunicação, com o jeito de falar, com o princípio da educação, né? De ensinar o outro seus próprios conhecimentos. Existe muita diferença nisso e a pessoa se sentir bem em falar contigo sobre isso, tirar dúvidas ou começar a seguir o teu conteúdo, coisa assim, falando aqui sobre redes sociais, né? Então, pensem bem nisso. É só uma dica que eu tenho para dar pra vocês, que eu achei que seria útil. E tem muita diferença, tá? Então cuidem disso e vamos se comunicar melhor. Vamos nos comunicar melhor por aí com as outras pessoas. Isso vale pra tudo, tá, galera? Não só na vida profissional, na vida pessoal também. Por hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E agora eu vou começar com a palhaçada do se inscreve no canal, curte esse vídeo para dar engajamento. Caramba, né? Compartilha com todo mundo aí que tu acha que deve ver esta mensagem, certo? E também lá no Spotify, que a gente também tem o Spotify lá, o podcast, tá bom? Então, beijo, até a próxima. Tchau!